Vamos lá, iniciando. Espero que meu vizinho deixe. Josiane, Oi, tá conseguindo me ouvir? agora sim. Eu tenho um atribulado de um vizinho que cismou de botar o som alto agora do lado aqui da casa, do nada. Hum, Faz parte. Então, gente, boa noite a quem tá chegando aí agora. É, Quero comunicar que estou em casa no meu quarto, mas infelizmente tem um vizinho que não tá ajudando hoje, né? Tá colocando o som alto aqui do lado. Mas a gente vai tocando todo o andamento da nossa live de hoje. Temos uma live bem produtiva, falando sobre autoconhecimento, um assunto que muita gente fala que tem, mas muitas das vezes não sabe as particularidades do autoconhecimento, né? Estamos hoje com a nossa futura psicóloga Josiane. Pode se apresentar aí, Josiane, boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite aí para o Alisson, para a Ângela, para a Hilary. Eu não vi mais quem entrou. Boa noite a todos. E aí a gente está aí para bater esse papo. A gente espera muito que as pessoas possam interagir, né? E fazer pergunta e falar também, porque o bate-papo não é só eu e você, né, Jonathan? Bate-papo é com todo mundo. Pois é, esse é um assunto bem aberto a todos. Espero que ao longo da live, conforme for surgindo os assuntos, as ideias possam brotar, as dúvidas também, e que todos possam participar dessa live da melhor forma possível. Então vamos lá, Josiane. Hoje estamos aqui mais uma vez, Jovem Líder Coach, com Josiane Rocha, em mais um bate-papo, onde esse bate-papo ele é muito confrontador e foi selecionado, né, pelas nossas telespectadores aí que estão nos acompanhando nas lives. E dentre É. todos que deram um veredito, né, selecionamos aí o autoconhecimento, porque é um assunto bem abrangente hoje em dia, né? Tô dando aí o boa noite ao Alisson, boa noite a Hilary, ao Felipe, a Joyce, a nossa amiga Ângela aí, que está sempre acompanhando também. Um abraço aí. Então vamos lá, pessoal. Vocês todos que estão acompanhando, peço a vocês, por favor, participem. As suas dúvidas vão ajudar muito no desenvolvimento dessa live. Josiane, iniciando a nossa live agora, vamos lá. O que é preciso fazer para ter autoconhecimento na sua concepção? O que você pode dizer? Primeiramente a gente tem que tirar um tempo para a gente. Autoconhecimento é algo que é só a gente. Não tem uma análise do outro, não tem uma opinião do outro, não tem nada a ver com o outro. Autoconhecimento é acerca de nós mesmos. Então, assim, a gente, para se conhecer, a gente precisa tirar um tempo. E a gente está falando assim de um tempo que pode ser literalmente um momento a sós no quarto, pode ser um momento que a gente fica só em casa, pode ser no banheiro, pode ser de várias formas na questão física, para poder a gente perceber o nosso sentimento ali no momento, como a gente está se encontrando, tudo isso. Só que o autoconhecimento, ele é isso também, faz parte, mas é algo muito mais profundo, ele precisa de um processo. Então, de início, a gente precisa, simbolicamente, a gente precisa fechar a janela e parar de olhar para fora. Fechar a janela e olhar para dentro e ver como aqui dentro está. Então aí a gente começa a se perceber em muitas áreas da nossa vida. A gente começa a perceber as coisas mais mínimas. Por exemplo, o que a gente gosta, a cor, a nossa cor preferida, a nossa comida preferida, coisas bem mínimas para as coisas mais profundas, que pode ser a questão
do nosso emocional, do nosso pensamento, das nossas vivências. É tudo sobre nós mesmos, sabe? É olhar bem para dentro, o que que incomoda a gente. Então, assim, a gente vai falar muito sobre nós mesmos. Autoconhecimento é o quê? É olhar para dentro. Não é olhar para fora, é olhar para dentro, aqui dentro, e ver todas as possibilidades, ver todas as qualidades e também ver o lado negativo, né? Então, assim, a gente pega uma base da psicanálise e de várias abordagens a gente coloca e diz que o autoconhecimento são duas coisas que acontecem na nossa vida. Quando a gente olha para dentro, a gente percebe a luz que há em nós e também a gente percebe as sombras. A luz a gente vê que são as nossas potencialidades, aquilo que a gente faz de melhor, aquilo que a gente faz de bem, aquilo que é legal, sabe? Aquilo que é produtivo. Um todo, numa questão assim de que a gente faz algo com amor, aquilo que a gente gosta de fazer. E do lado da sombra são os nossos defeitos, que a gente não quer ver muitas vezes, né? Então, assim, no desenvolvimento da live, conforme aí, ó, o Alisson já tem até falado aí, ó. Conhecimento sobre o que se sente, sobre os próprios impulsos e fraquezas, é a base para uma boa intuição e tomada de decisão, bem como uma bússola moral. Exatamente. Quando a gente tem o autoconhecimento da gente mesmo, a gente percebe aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. E a gente começa a se relacionar bem com o outro de um modo abrangente em todas as áreas. Porque aí, se o outro faz algo que a gente não gosta, a gente já sabe que não gosta e a gente tem aquele equilíbrio, sabe lidar com a situação. A gente não precisa ignorar o outro, a gente não precisa dar patadas no outro. A gente olha para dentro de nós e vê, não, eu não sou assim. Isso não condiz comigo, com a minha verdade. E assim é um todo, né? O autoconhecimento é algo eterno. Não existe nenhum ser humano que ele já foi tão profundo e ele conhece ele um todo, porque isso é um processo gradativo, é eterno, dia após dia, cada momento, até porque a gente muda, né? Então hoje eu gosto disso, amanhã eu posso não gostar. Então é isso. Verdade. Temos aí também a nossa amiga Rebelo 162, temos o Alisson aí participando. Boa noite a quem está chegando agora. O autoconhecimento nada mais é do que o que você já falou, né? Olhar para dentro de nós, é aquela básica olhada no espelho e ver quem sou eu, né? Quem eu sou. E muitas das vezes hoje em dia, pelo que eu observo, falta muito essa parte do olhar para dentro de si. As pessoas estão tão ativas, estão tão correndo, que esquecem de olhar para dentro de si. No processo de coach, por exemplo, a gente aprende que muitas das pessoas que param para pedir aquela ajuda, né, quando vão chegar no processo de coach, a primeira pergunta é: como você se imagina daqui a 5 anos, por exemplo? Aí a pessoa dá aquele baque, ela dá aquele susto, olha para dentro de si e fala: nossa, eu nunca pensei nessa hipótese. Mas aí você não precisa nem ir muito longe. Como você está se imaginando hoje? Como você é hoje? Quem é você hoje? O que você busca? Qual é a bússola que você tem de direção? Como foi falado mesmo aqui pelo Alisson, a bússola moral. O que você tem hoje de norte? Então, assim, o autoconhecimento é uma coisa que hoje precisamos muito ter dentro de nós, ter essa visão, né? Por isso eu te pergunto também, Josiane, o autoconhecimento é para conhecermos o nosso lado bom? É só para isso? Não, de maneira nenhuma. Eu até falei, né, sobre o lado sombra, né, e o lado luz. Então, assim, o autoconhecimento, as pessoas, assim, entende e imagina que o autoconhecimento é só para conhecer o lado bom. O autoconhecimento é para conhecer um todo, cada parte e cada particularidade. E isso tem muito a ver, assim, quando se fala de autoconhecimento, geralmente as pessoas elas já ficam retraídas, porque no fundo, mesmo que aparentemente elas pensem que o autoconhecimento é para conhecer o lado bom, todos nós sabemos que, na verdade, quando se fala de autoconhecimento, bem lá no fundo, a gente vai começar a perceber aquilo que incomoda,
que na verdade incomoda é a gente mesmo e a gente não quer mudar. Então, quando se fala, né, o lado bom, o autoconhecimento é só para conhecer o lado bom? Não. Ele também é para conhecer o lado sombra, como eu já disse. A inveja que possa haver em nós, o ciúme, várias coisas negativas. E tem coisa que está em nós que nem é o outro que fica incomodado. Quem se incomoda é a gente mesmo, sabe? Existe, todos nós temos assim, algo que incomoda na gente e a gente até tenta mudar, mas a gente não consegue mudar porque a gente não tem um autoconhecimento profundo para saber o que gera essa incomodação. Ah, por que eu sou muito ciumenta? Ah, eu sei que sou ciumenta, mas eu penso, outra hora eu resolvo, eu sou ciumenta porque o outro dá motivo. Por que será? Então, assim, a gente tem que ver que o autoconhecimento ele é muito, muito mais profundo. Ele vê o lado sombra, como já dizia, né, Freud, que todos nós temos um lado sombra. Esse lado sombra tem muito a ver com aquilo que o Alice falou, que é o nosso impulso, sabe? O nosso instinto. Pode observar que quando a gente quer defender, né, a nossa verdade, a gente quer se defender, às vezes a gente nem está com a razão, mas a gente nem se importa, sabe? A gente se defende até ofendendo o outro, passando por cima do outro e até às vezes fazendo, né, tendo atitude que é muito desagradável. Então isso é um lado sombra. Claro que a gente também não tem que se deixar, né, ser pisado, mas é assim, o autoconhecimento a gente passa por ele, não é sozinho. Tipo, não é só eu que tenho a ideia e vou lá e quero me autoconhecer. Parte de um processo geralmente terapêutico, entendeu? É assim, quando eu, particularmente, vou falar de mim, quando eu tentei me autoconhecer e eu comecei a perceber que eu não era tão boazinha e que tinha coisas que era desagradável em mim, eu surtei, eu fiquei mal, porque eu disse, meu Deus, eu sou desse jeito. Um exemplo, eu ajudo e quero retorno. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu fiquei aflita, sabe? Eu fiquei angustiada. Aí, o que que eu fiz? Fui procurar uma ajuda do profissional. E ali na terapia, foi desenvolvendo, entendeu? Conforme eu falava sobre mim, conforme eu ia ali falando aquilo que me incomodava, como eu era, minhas qualidades, e ele foi me pontuando, sabe? Foi ali esclarecendo muitas coisas, e dali então eu fui passando por esse processo. É muito difícil conseguir sozinho, você até consegue, mas você vai ter que ler muito, você vai ter que buscar muita ajuda, de várias formas, como terapeuta, mas também buscando estar sozinho, buscando fazer aquilo que gosta, como também se perceber naquilo que você não gosta, mas o porquê que você não gosta, sabe? É momentos a sós. E é doloroso. Como eu falei que eu fiquei angustiada, no início do autoconhecimento, é muito doloroso. Porque é só de início, mas depois flui, sabe? Então, assim, não é só bom. Tem um lado de sombra. Por quê? Porque esse lado sombra, ele nos bloqueia, até para a gente se autoconhecer. Mas se realmente a pessoa ela quer se conhecer, ela quer desenvolver o potencial dela, ela quer ser uma luz assim, a crescer nesse mundo, ela vai buscando autoconhecimento. Só que de início não é fácil, mas dá certo, entendeu? A gente tem que dar o primeiro passo. A Rose está tentando compartilhar nossa live. Rose, eu vou estar te mandando aí no teu privado o link, tá? E aí você compartilha esse link para tua amiga poder participar. Dando continuidade, acredito que o autoconhecimento, você mesmo já deu até de exemplo, sobre a pessoa ciumenta, né? Quando a pessoa ela tem ciúme, que ela para se perguntar quem é, o porquê que ela tem esse ciúme, muitas das vezes ela encontra a resposta no outro, né? Eu tenho ciúme porque fulano fez isso comigo, porque ciclano fez isso. Só que você já parou para perceber os pontos dentro de você que você talvez tenha deixado passar? Você já parou para perceber que às vezes um mero detalhe faz você ter essa condução até onde você está?
A nossa live semana passada falou sobre crença limitante. Você vê que isso também faz parte, né, de muito do que a gente Faz. está falando hoje. É uma continuação. Porque quando Sim. você tem uma crença limitante, você só consegue ter um bom desenvolvimento fazendo o quê? Parando, olhando para dentro de você e tendo autoconhecimento. É você achar os seus prós e seus contras. É igual numa entrevista de emprego. As pessoas estão tão focadas em conseguir um emprego que chega na hora a pessoa pergunta assim: coloca aí 3 qualidades e 3 defeitos. Aí o que a pessoa faz? Ah, minha amiga fala que eu tenho A, B e C de defeito. Não, mas a pergunta é: o que você acha que você tem de qualidade e defeito? E aí tá aqui. A Ângela até compartilhou com a gente aqui dizendo: é importante nesse olhar de conhecer a si, sermos livres para decidir sem olhares externos que incomodaram e ser livre para acreditar no que é melhor para nós. Ou seja, ela está colocando uma questão aqui muito, muito relevante. Que muitas das vezes você se autoconhece pelo que os outros falam. Mas aí eu te pergunto, Ângela, e você que está assistindo, quem é a Ângela? Quem é você? Se as pessoas falam que você é boa ou ruim, tudo bem. Isso a gente já sabe. Mas e você? O que você pode dizer de você própria? Qual é a marca que tem dentro de você? Quais são as virtudes, qualidades, defeitos? Então são coisas importantes, sabe, Josiane, que temos que analisar. E aí eu pergunto para você, Josiane, qual a importância desse autoconhecimento? Então, primeiro a gente tem que perceber, né, que esse autoconhecimento ele se faz necessário para a busca de ver tanto a luz que há em nós, como também as sombras. Aí ele é importante porque vai haver duas coisas em nós. A gente vai perceber as nossas potencialidades e também a gente vai perceber, né, aquilo que há de negativo na gente, que são as sombras. Porque todo mundo, todo ser humano, ele tem o lado sombra e tem o lado luz. Se alguém que diz que tem só luz, que é só luz, então essa pessoa é perfeita, é um santo na Terra. Então não existe isso, sabe? É uma luta que a gente enfrenta, né, dentro de nós para que a nossa luz ela venha irradiar, que venha iluminar. Então, quando você pergunta qual a importância, né, desse autoconhecimento, a gente percebe que essa luz que existe em nós, quais são? São as potencialidades, aquilo que a gente faz de bom. Olha a importância de você e de eu, nós percebermos a importância para a gente se autoconhecer as nossas potencialidades, as nossas qualidades, aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente faz de bom e faz bem feito, aquilo que a gente já fez para alguém e esse alguém foi vitorioso, esse alguém foi abençoado, aí a gente vai vendo a importância para o lado bom e a outra questão que é o lado sombra, que aí a gente percebe que a gente é muito irritado, que a gente às vezes é agressivo, que às vezes a gente é muito impulsivo, e aí a gente começa a perceber que a gente precisa melhorar. Só que é aquilo, é uma questão individual, autoconhecimento. Se eu começo a perceber em mim, aí você começa a perceber em você o teu lado sombra, cada um vai fazer o que quiser e bem quiser com aquilo que descobre, sabe? Do seu tanto potencial como do seu negativo. Não é algo que tem uma verdade e a gente vai dizer assim, ah, eu descobri isso em mim, então eu tenho que mudar. Tá, eu tenho que mudar, mas eu vou mudar se eu quiser. É uma tomada de consciência. Eu percebi um lado ruim em mim e eu quero melhorar. E eu preciso melhorar, por quê? Porque a tendência é evoluir. Nós viemos a esse mundo, não foi só para a gente comer, beber e viver a nossa vida. Sim, viver uma vida plena, mas também a gente veio para servir. E o lado, né, de o autoconhecimento que ele traz para a gente como pessoa é exatamente isso. É a gente ver aquilo que a gente pode produzir de bom para o outro. Porque cá para nós, quem é que não quer se sentir útil? Todos nós queremos nos sentir útil. Esse mundo ele já é tão mal, sabe? Assim, tanta perversidade, tanta coisa. E se a gente ficar só pensando no nosso bem-estar,
da gente viver uma vida plena, mas sem a gente saber também a nossa utilidade aqui, então é em vão, porque aí vai sempre ser, no final das contas, tudo sombra, sabe? Tudo sombra. Por quê? Porque da medida que eu dou para o mundo, que eu dou para o outro, eu recebo. Da forma que eu dou, é a lei, né, a física quântica fala que é a lei de dar e receber, sabe? A gente sempre tem que pensar dessa forma, a gente tem que ficar bem, a gente tem que se perceber que tal amizade, tal pessoa, tal ambiente não me faz bem, eu não me sinto bem, isso me irrita, eu me retiro, mas também eu tenho que perceber que eu posso também melhorar. Quem sabe aquilo que me irrita é porque, na verdade, a outra pessoa, ela sinaliza o meu defeito, sabe? Então, isso daí é muito importante. Para falar de autoconhecimento, a gente não precisa ficar, assim, como é que fala? Muito empolgado, sabe? Porque isso é uma coisa muito sensível. É olhar para dentro mesmo, sabe? A profundidade que é em nós. E como você já pontuou e falou desde o início, tem muito a ver com a nossa profissão, com tudo na nossa vida, sabe? Se a gente vai para uma entrevista de emprego e vai para uma concorrência de, um exemplo, um processo seletivo, e aí pergunta, ah, mas por que você quer essa vaga? Ah, por que você quer isso? O que você acha disso? Se você tem um autoconhecimento próprio, né, de si mesmo, você vai sempre falar a verdade. E vai tanto ali falar a verdade de si, que você vai também transferir uma segurança. Isso tem muito a ver. Não tem como maquiar, sabe? Não tem como. Quando se pergunta, e ele pergunta, porque eu já passei por esse tipo de processo seletivo, de perguntar a minha qualidade e o meu defeito. E ali, quando perguntou da minha qualidade, acredita que eu não sabia falar da minha qualidade? Mas quando perguntou do meu defeito, eu falei um monte de coisa. Só que até hoje eu fico pensando, meu Deus, como que eu não soube falar das minhas qualidades? Então isso aí é muito importante, sabe? Essa é a importância. É a gente ver o nosso lado bom, as nossas potencialidades, mas a gente vê também aquilo que nos incomoda, aquilo que incomoda também o outro. É como diz aqui o Alisson. Aqui passou. A partir de qual momento eu percebo que meu autoconhecimento está equilibrado? É aquilo que a gente falou até do início, né? Então a gente, eu não entendi muito bem. Peraí. Não. A partir de qual momento eu percebo que meu autoconhecimento está equilibrado? É isso mesmo. Certo? É isso mesmo. Então, eu Tá conseguindo? percebo. Sim, agora eu li. Eu É percebo que porque meu deu uma. autoconhecimento. Tá me ouvindo? Ô, agora tá, pode Tá? falar. Então, a gente percebe, eu percebo, você percebe que o teu autoconhecimento ele está equilibrado quando, um exemplo, uma pessoa que te incomodava. E aí ela te incomodava de que forma? Porque ela era uma pessoa, um exemplo, muito entrona. E ela se metia muito na sua vida, tipo, ela dava. Tipo assim, ela se envolvia. Você estava falando de uma coisa e ela vinha e se intrometia, e aquele comportamento dela te causa, assim, você fica irritado. Quando você tem um autoconhecimento próprio, você começa a perceber por que te irrita. Sabe por que muitas vezes nos irrita o comportamento do outro? Porque nessa situação de que a pessoa se intromete muito na nossa vida, pode ser que seja um problema dela, mas outro, nós demos a liberdade. Sabe, em algum momento da nossa vida, a gente confidenciou coisas para ela e agora ela se acha no direito de dar palpite, de se intrometer, de ficar muito, sabe, entrando na nossa questão, sempre opinando, tudo isso. Então, é assim, o autoconhecimento ele vai se equilibrando na medida como que a gente percebe com o contato do outro. Um exemplo, aquilo que te irritava, aí você sabe que está equilibrado, vai te irritar mais. Se você fazia de bom, agora você faz muito melhor
ainda, você faz com excelência, sabe? Tem muito a ver com a questão da habilidade, sabe? Daquilo que a gente sabe fazer. E cada vez que você pratica mais, mais você exercita aquilo, você faz com mais perfeição. E é aquilo, o autoconhecimento, ele é algo eterno, sabe? Na medida que a gente vai pensando, agora eu estou mais equilibrada, daqui a pouco vem alguém, sabe? Ou então você se depara com uma situação, aí você percebe, está faltando equilibrar aqui. E outra coisa que é muito importante a gente lembrar sobre o autoconhecimento, que quando a gente passa pelo autoconhecimento, que é algo eterno e a gente vivencia isso todo dia, a gente não é se julgar, sabe? A gente não tem que ficar se criticando. Um exemplo, eu sou assim, bem feito, porque eu mereço, eu sou culpada porque fazem isso comigo, eles se intrometem na minha vida porque eu dei liberdade. Não é dessa forma. O autoconhecimento, ele é para ser algo muito, assim, livre e muito acolhedor, sabe? A gente se abraçar com o nosso defeito e a gente melhorar, mas sem ter autocrítica, sem julgar, sabe? Sem ter um tabu, até porque às vezes o nosso pensamento e a nossa ideia acerca de algo pode ser machista, pode ser preconceituosa, pode ser de várias formas. Então, o autoconhecimento, a primeira coisa que tem que ser feito é isso, não se julgar. Por quê? Porque para me julgar já tem um monte. A Ângela mesmo falou aí que é o quê? A questão externa. Alguém vem e fala algo pra gente, aí a gente já fica chateado. Ou a gente fica, meu Deus, será que eu sou assim? Então, o autoconhecimento não é assim. É você olhar para dentro de si e ainda que o outro, aquilo que ele falou, seja uma verdade, que um exemplo, que a gente é muito preguiçosa, ou que a gente não estuda, ou que a gente tem que se esforçar mais, ainda que isso seja realmente o nosso comportamento, a gente olha para dentro da gente, vê isso e tenta melhorar. Tentar, por quê? Porque é algo gradativo, sabe? É paulatinamente, é um processo contínuo. Então, não existe isso assim, eu estou no alto equilíbrio de autoconhecimento. Não, sabe? É algo acolhedor, que a gente vê aquilo que não está legal, a gente tenta melhorar, e aquilo que está de bom, a gente faz irradiar, sabe? Para poder ficar algo assim que seja satisfatório, que a nossa vida, né, ela seja um propósito de ser útil, né, e também, se a gente não está sendo útil, de que a gente venha ver, né, o que a gente pode fazer, as possibilidades para poder a gente contribuir. E quando a gente fala de utilidade, não é ser só útil para o outro, não. A utilidade que eu estou falando é para a gente. Porque é muito fácil, Jonathan, você ser útil para mim ou para você. E, na verdade, a gente, como diz o Augusto Cury, ser carrasca de nós mesmos. Ser útil é ser útil para si. Quando a gente é útil para nós mesmos, a gente sim pode ser útil para o outro. Porque quem é útil para si se acolhe, se abraça, se perdoa, se cuida, se ama, sabe? Que é o bem. E aí sim, a gente se amando, né, passando por esse autoconhecimento, a gente tem como fazer pelo outro. Isso é pura verdade. Porque assim, no autoconhecimento, a nossa amiga Rose até está falando aqui, quando a gente olha e não consegue perceber onde está o problema. Isso é uma coisa que, assim, tecnicamente, à vista, quando você percebe que você precisa se autoconhecer, você já identificou que há um problema em você. Você já identificou que você tem algo bom, seja pro bem ou pro mal, né? Geralmente é mais pro mal, né? Aquela questão que você não está sabendo lidar. E aí que tá. No autoconhecimento, você precisa exercer algumas técnicas e uma delas é o porquê. Você se perguntar o porquê. Na administração, por exemplo, eu aprendi que existe uma técnica que você pergunta 5 porquês para você. Quando você tem um problema, você olha para esse problema e aí você pergunta cinco vezes por quê. Um exemplo. Vamos dizer que a Josiane falou que eu estou barrigudo, né? Aí eu olho para a Josiane e pergunto, por que ela me falou isso?
E aí eu respondo essa pergunta. Ah, ela me falou porque eu não estou me sentindo muito bem comigo mesmo. Eu me sinto um pouco barrigudo. E aí eu vou me perguntando, tá, se eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, mas por que que eu não estou me sentindo bem comigo mesmo? Ah, não estou me sentindo bem porque algo me levou a isso. E assim você vai fazendo esses porquês de 3 a 5 porquês, até você identificar, dentre esses porquês, as respostas que você precisa achar para o teu eu. E mais acima, a nossa amiga Ângela falou assim, o se conhecer nos transforma para ser, de alguma forma, melhor. E isso é muito importante também, o se conhecer. Muitas pessoas elas falam que se conhecem, mas na verdade elas apenas tentam explicar algo que elas ainda não pararam para se analisar. E aí, vamos supor, já viu aquela briga que a pessoa fala assim, ah, eu não vou entrar naquela casa porque eu me conheço. Será que você se conhece de verdade? Será que se você entrar naquela casa, você não vai ter, você vai ser uma pessoa mesmo explosiva? Por quê? O Jonathan do passado não é o mesmo hoje. O Jonathan do passado pode ter mais amor, como ele pode ter também mais raiva, ele pode ter também mais ódio, ele pode ter também menos desamor. Então, o se conhecer serve para isso, é você olhar para aquela circunstância que você está vivendo e você identificar, peraí, isso aqui, nessa situação, eu sei lidar? Quais são as ferramentas que eu preciso para lidar com isso? E aí me lembra, sabe, Josiane, é uma história muito antiga, que tem várias versões, e a gente, quando mais novo, escuta muito, que é a história do patinho feio, onde ele nasce ali no meio de um monte de patinho, e ele se olha e se vê diferente. E nisso ele vê aquela rejeição, né, dos seus irmãos, da mãe, e ele tenta entender o porquê. Aí eu vi essa semana uma versão onde ele está nadando sozinho, triste, tentando entender. Aí ele vê um pato de madeira. E nesse pato de madeira ele vai lá, tenta se encaixar, começa a fazer carinho com a cabeça, começa a se achegar, só que no movimento das águas, o pato de madeira começa a bicar ele. Começa a ter o movimento de bicar e ele pensa que ele está sendo atacado. Nisso ele sai correndo. Quando ele sai correndo, ele se encontra num local sozinho, vazio, sem ninguém. E aí ele se debruça a chorar. Nisso que ele se debruça a chorar, uma gança ouve ele ali, né? Um cisne ouve ele ali chorando. E aí percebe a semelhança. Nisso que ele percebe a semelhança, manda os filhotinhos ir lá abraçar ele. E quando ele é abraçado, ele até estranha. Ele fala, um monte de gente me abraçando, mas eles são iguais a mim. E nisso que ele é abraçado, ele sente o carinho da família. Aonde eu quero chegar com isso? Muitas das vezes, por a gente não se conhecer, estamos em locais errados. E queremos, muitas das vezes, se encaixar aonde não é para se encaixar. Isso eu falo também de relacionamento, eu falo de ambiente organizacional. Quando você se coloca num ambiente onde você vê que você não tem essas qualificações para estar lá, você sente isso, você sente, você tem essa dificuldade, porque você se autoconhece, mas você quer se encaixar naquele local, né? E é assim que aconteceu com o Patinho. Aonde ele tentava se encaixar, ele não era para ele estar ali. Por quê? Não era o lugar dele. E como é que ele conseguiu perceber isso? Ele teve que ter um momento de dor, ele teve que ter um momento de solidão para poder olhar para si e verificar. Então, assim, existe para mim três níveis de autoconhecimento, que é o de pergunta, onde estou tendo os pensamentos? Quais são os pensamentos que eu estou tendo? E você começa a pensar sobre os seus pensamentos. Será que eu estou tendo pensamentos maus? Por que eu estou tendo pensamentos maus? Será que se hoje eu estou, vamos supor, numa ansiedade ou numa depressão, é porque os meus pensamentos, as minhas atitudes estão de uma forma totalmente que não condiz com o meu dia a dia? Porque geralmente a pessoa, quando está muito triste, numa situação onde ela passa por um momento de muita tristeza, ela sempre lembra, poxa, lá no passado eu era assim e hoje eu estou assim. Isso também é um autoconhecimento, é você se autoavaliar.
Porque muitas das vezes eu, a Josiane ou qualquer pessoa qualificada chegar para você e falar, você não vai entender. Agora, você se autoavaliando e pensando, nossa, eu estava num ponto e agora eu estou de outro ponto. Quem sou eu hoje? E aí você se autoentender, isso é o primeiro nível. Você tem o segundo nível, que é o do sentimento, que é quando você pergunta, quais sentimentos estou tendo? Será que eu estou tendo sentimento de amor? Será que eu estou tendo sentimento de compaixão? Qual é o sentimento que eu estou sentindo agora, nesse exato momento? Eu assistindo a live, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou triste? Como é que eu estou? E tem o terceiro, que é aquele mais profundo e oculto, que é quando você se pergunta, o que não estou enxergando? Esse que é o mais complicado, que é quando você vê uma situação e você tem que se perguntar, peraí, o que eu não estou vendo? O que dentro de mim precisa de mudança? O que dentro de mim precisa ser adaptado? O que dentro de mim está indo pela linha certa e eu não posso perder essa essência? Isso é uma questão muito complexa que hoje, quando a gente para se observar, temos a dificuldade. Porque geralmente temos aquele pensamento bem rápido, bem amplo, bem curto, né? Das questões que estamos vivendo. Mas esquecemos de ter a visão 360, que é aquela visão de que você vê uma situação e você observa o que você pode ganhar ou perder, o que está acontecendo nessa circunstância, e você se autoavalia. Você olha para dentro de você e vê quem eu sou hoje. Então, assim, pessoas hoje que estão passando por ansiedade, depressão, são pessoas que precisam se autoavaliar, pessoas que precisam olhar para dentro de si, pessoas que quando estão numa situação de dor, elas precisam olhar quem elas são e se adaptar e modificar aquilo que é necessário, mas também não perder aquilo que é a essência dentro delas, aquilo que é o limite, aquilo que é a condução da vida. É igual quando você está querendo uma vitória na vida, sabe? E aí você está tão cansado das batalhas que você pensa assim, nossa, eu não, para mim é o limite. Só que você esquece que no passado você tinha uma condução até você chegar a essa vitória. E o que você fazia naquela condução? Quem é você hoje? Será que você perdeu mesmo isso? Ou será que o que tem dentro de você está oculto? Foi igual a imagem que eu compartilhei de um leão bem pequenininho, filhote, se olhando o reflexo nas águas e vendo um leão bem grande. Será que não tem um leão grande dentro de você que está oculto? Será que você não precisa olhar mais para dentro de você, identificar isso que há dentro de você e parar mesmo, como foi falado, de observar o que as pessoas falam de você? Porque se a gente olhar para o que as pessoas falam, né, Josiane? Imagina se a gente conseguia fazer alguma coisa. A multidão está aí para nos criticar, a multidão está aí também para nos orientar, está aí também para nos dar motivação. Só que depende muito com quem você anda, depende muito quem são as pessoas próximas de você. Se você tiver pessoas negativas, você vai se ver negativo. Se você tiver pessoas positivas à sua volta, qual vai ser a sua negatividade? Se vão ter pessoas ali te incentivando, falando, não, você é capaz, você consegue. E muitas das vezes você não precisa dessas pessoas te falando, porque você tem a força dentro de você. Você tem dentro de você algo que te incentiva aquilo. Além de que você tem outras ferramentas e até mesmo crenças que podem te direcionar a algo melhor, mas se autoavaliando. Então, Josiane, eu te pergunto, o que você acha sobre a questão do autoconhecimento? O que as pessoas podem fazer para se autoavaliar? Quais são as coisas que elas podem utilizar para olhar para dentro de si? A primeira coisa que tem que ser feita, como nós já falamos, é fechar a janela. Isso atrapalha muito, porque às vezes a gente fica com a janela aberta e a gente percebe quem passa. Aí a gente vê o que ele faz, o que o outro faz, o que ele está fazendo pra gente, a cara feia que ele está fazendo, o que ele deixou de fazer, e a gente fica muito se importando com o outro. E para a gente se autoconhecer, né, e passar por esse processo todo, a gente tem que fechar essa janela
e olhar para dentro. E é claro que quando a gente fala de janela que tem que ser fechada, é uma questão simbólica, sabe? A gente fica muito preocupado com o outro aqui fora, como você já falou, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, porque o outro é assim, porque o outro é assado. E a gente fica se importando tanto com o que o outro fala que a gente esquece de nós mesmos. Sabe o que fica, aparentemente, uma desconexão? Sabe? A gente tem que se conectar com a gente. Porque quando você é conectado com você, você tem o autoconhecimento, que é um processo contínuo, as coisas externas doem menos. Porque você começa a ver aquilo que te desagrada, aquilo que não é legal, aquilo que não é bom. E aí, se você observar que quando você está se autoanalisando e você percebendo isso em você, olhando para dentro, o teu relacionamento aqui fora vai fluir de uma forma muito melhor. Em todas as áreas, sabe? Se a gente se autoanalisar, as adversidades, as coisas difíceis, vai doer menos, porque a gente vai sempre dar, não é um jeitinho, mas a gente vai começar a perceber que a gente pode melhorar. Vou dar um exemplo. Aí, um exemplo. A gente é uma pessoa que está, que nem eu, estou estudando, estou buscando autoconhecimento, tudo. E aí a gente lida com os colegas, né? Tanto a questão do profissional ali, do professor, como os colegas, e sempre tem alguém dizendo assim, ah, você precisa estudar mais, ah, você tem que melhorar mais. E aí, se a gente fica ofendido com isso, é porque a gente não se autoanalisou. A gente não se analisou e a gente mesmo percebeu que, na verdade, sabe, tudo isso. Vamos lá. Tivemos agora um probleminha aqui. Vamos esperar a Josiane retornar. Só um instantinho. Então, gente, dando continuidade aqui até a Josiane retornar. Se você está conseguindo escutar a nossa live certinho, vai participando, vai fazendo a sua pergunta. Deu uma queda aqui rapidinho na Josiane, mas ela já vai retornar, tá? Então, o autoconhecimento ele é muito importante para cada um de nós. É algo que precisamos fazer diariamente. E como foi perguntado aqui, no autoconhecimento, eu acredito que seja todos os dias algo novo na tua vida. Você tem que ter algo novo todos os dias para se olhar. Você não pode chegar no autoconhecimento e ter uma questão de que, hoje eu já me conheci, então eu não preciso passar pelo processo outra vez. Pelo contrário, todos os dias é bom você fazer uma avaliação de você, é você saber quem você é dentro de você, é você olhar para dentro de si e ter essa condução. É você verificar as suas qualidades e defeitos, por quê? Dentro da tua vida, você vai passar por coisas que você vai precisar usar essas qualidades e defeitos. Você vai passar por momentos em que você precisa olhar para dentro de você e ter uma direção, um norte. Até mesmo como o exemplo que falamos aqui da entrevista de emprego. Imagine você chegar numa entrevista, você está tão focado ali naquela questão de que eu preciso passar pelo processo, eu preciso ter essa vaga, e aí você é pego de surpresa com uma pergunta tão simples, que na verdade se torna muito complexa naquele momento em que você está ali passando por isso. Então assim, eu vou colocar de volta aqui a Josiane, peraí, vamos ver se ela retorna. Então é importante você observar essas questões dentro de você. E uma coisa clássica que você pode fazer também é tentar uma técnica muito, muito bacana. Você já percebeu que quando você anda na rua, você às vezes fala sozinho, você tem os pensamentos assim, mesmo você calado? Por que você não tenta ficar durante 3 horas em silêncio? Só você e teus pensamentos. Mas assim, você tem que buscar dentro dos seus pensamentos a direção daquilo que você precisa encontrar, daquilo que você está tentando identificar dentro de você. Então,
é uma coisa importante também. Você, como a Josiane mesmo estava falando, a questão de fechar a porta do quarto, você entrar para o quarto, você dialogar com você mesmo, é você identificar dentro de você aquilo que é necessário. Tá tendo uma dificuldadezinha para entrar Josiane. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver que ela está com dificuldade. Agora acho que vai. Então, uma das coisas também que você pode ter é a questão da meditação. Você meditar assim, num ambiente calmo, tranquilo, você olhar, fazer aquela meditação de quem sou eu, você olhar e ver as necessidades que você está precisando atender naquele momento também. Você perguntar os porquês, você se observar, fazer a observação e você entender por que que eu quero isso. Um exemplo, já viu aquela questão que quando você passa na frente de uma loja você quer muito aquela coisa que você viu? E você entender por que que eu quero isso? No que isso vai me acrescentar? No que isso vai gerar dentro de mim? Qual o prazer, né, que isso vai gerar dentro de mim? Será que isso é uma necessidade? Ou será que isso é só um querer momentâneo? Isso ajuda também facilita a gente entender também o nosso próprio eu e você ter uma conexão de que aquilo que você está precisando ver vai te trazer benefícios. Como, por exemplo, já viu aquela pessoa que está passando por questões financeiras, ela precisa readaptar as suas dívidas, e aí quando cai o primeiro dinheiro ela já quer correr para gastar, já sente aquela questão de, não, vou gastar, eu preciso dar pegar esse dinheiro e utilizar para outras coisas, fica aquele conflito dentro de você, é você se identificar, é você verificar dentro de você aquilo que é necessário. Eu estou tentando aqui, gente, ainda colocar a Josiane, mas o Instagram está dificultando. Vamos ver aqui se eu consigo solucionar isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a live, tá, gente? Vocês que estão acompanhando, eu vou dar uma fechada aqui na live e vou iniciar de novo para ver se eu consigo colocar a Josiane, tá bom? Já retorno.